E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou Pedro Renal, professor aqui. Vamos falar de filosofia, aula sobre Immanuel Kant. É basicamente um divisor de águas aqui para vocês que estão chegando aqui para falar sobre filosofia. É um filósofo. Olha, eu sei que eu falo que todos os filósofos são importantes, mas o Kant, ele é de fato um divisor de águas agora na filosofia moderna. Daqui a pouco a gente entra numa filosofia contemporânea. Eu sempre vejo o vídeo aqui, né, como é que eu tô, no começo principalmente, mas o Kant é muito importante, gente, é muito importante. A gente vai dividir, para vocês aqui compreenderem melhor, a aula de Kant em duas partes. Essa primeira parte a gente vai falar do início de sua filosofia, o que é que ele pensa sobre a ciência, e a segunda parte a gente vai falar da ética, tá? Então, que seria um próximo vídeo, a gente vai falar da ética em Kant, porque merece um vídeo individual sobre ética. É um filósofo que eu já aviso vocês que vocês devem usá-lo, pensar em usar o Kant, principalmente segunda parte que a gente vai fazer sobre ética, tentar usar o Kant numa possível redação. Ele se encaixa em vários temas de redação e vocês vão entender por quê quando a gente chegar na nossa segunda aula sobre ele, tá? Então, é um filósofo muito importante. A começar, que eu já adianto a vocês, é um filósofo, uma pequena biografia, um filósofo alemão, né? Na verdade não existia Alemanha quando ele nasceu no século XVIII, então ele é um filósofo que nasceu na antiga Prússia, que hoje seria um pedaço, né, que seria a Alemanha, e ele faleceu já no começo do século XIX. Ele era filho de pais protestantes, e ele se tornou um grande acadêmico, né? Teve contato com várias obras filosóficas, onde ele começou a moldar o seu pensamento. Ele teve contato com as obras de David Hume, John Locke, o Jean-Jacques Rousseau, né, que é um iluminista, e basicamente o Kant ele vai ser um filósofo aí que vai estar inserido nesse contexto do iluminismo, tá? Eu vou passar para vocês essa primeira parte, que é uma parte, tudo em Kant, na verdade, que é uma parte que tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente que se perde quando vai falar do Kant. E eu vou passar para vocês de uma maneira que vocês não precisem quebrar a cabeça, não precisa sair fumaça da sua cabeça, tá? Porque não é complicado, é inclusive muito interessante. Como eu falei para vocês, a gente vai falar da ciência aí nesse início. O Kant ele vai viver um período no século XVIII que existe um contraste de ideias, mesmo ali dentro do iluminismo, sabe? Um grande contraste de ideias. Porque a gente vai ter filósofos aí que acreditavam muito na questão do conhecimento empírico, do empirismo, como o Hume, o David Hume, a gente vai ter antes aí o Roger Bacon, a gente vai ter o John Locke, que é uma grande referência aí para o Kant. E o que é o empirismo, gente? O empirismo seria basicamente a experiência, o conhecimento que vem através da sua experiência, através da sua sensação, através do seu tato, através da sua vivência, a famosa faculdade da vida, irmão, né? Então, esses filósofos, eles acreditavam muito nessa experiência, muito no conhecimento que era empírico. E aí o Kant também vai estudar muito outras formas de conhecimento, como por exemplo quando ele vai ter contato com a obra de Descartes, que a gente já viu aqui, inclusive foi o nosso último filósofo, que vai acreditar mais num conhecimento racional, que é muito mais voltado para a questão científica, né? É um conhecimento científico, que o Descartes ele falava, vocês lembram disso? Que você tem que desconfiar de tudo, menos da sua própria dúvida. Ele ensina para a gente um método muito importante para poder fazer as pesquisas, para poder chegar a aproximar da verdade, mesmo que essa verdade seja basicamente impossível de chegar numa verdade absoluta, né? Então, existe um contraste no mundo, né, na filosofia, na ciência, que o Kant está enxergando, que é o contraste entre um conhecimento empírico, que é um conhecimento feito através da experiência, e um contraste aí com um movimento, com um conhecimento racional, com um conhecimento científico, né, que é o que o Descartes está falando através de seu método. O Kant, basicamente, ele está meio saco cheio disso. Ele fala assim, para com esse negócio de discutir empirismo ou racionalismo. O Kant, ele é um cara que vai tentar unir essas duas formas de conhecimento. Por isso que ele é um divisor de águas. Ele não descarta completamente nenhum nem outro. Ele tenta unir essas duas formas e falar da importância dessas duas formas de conhecimento. O da experiência e o da ciência. Tá? O da razão e o da experiência, como vocês quiserem chamar. Enfim, então ele é um cara muito importante nesse sentido.
E aí que ele vai começar a elaborar o seu pensamento, e aí que ele vai falar para a gente deve estudar, que a gente deve aprofundar no conhecimento, buscar o conhecimento apenas das coisas que apresentam até nós, que nos apresentam, né, que aparecem para a gente. Então o que ele está querendo dizer com isso? Que nem toda dúvida, assim como Descartes falava que toda dúvida você tem que ir lá e averiguar. O Kant não, o Kant fala que nem toda dúvida você deve ir lá questionar, averiguar, tem coisas que você deve deixar de lado, coisas que não necessariamente contribuem para o seu aprendizado, coisas que não necessariamente contribuem para a ciência. Se o Descartes falava desconfie de tudo, o Kant não está falando disso, ele está falando para a gente. Tem coisa que você deixa de lado, tá? Você quer discutir Deus? Não vamos discutir Deus não. A gente cientificamente não precisa discutir Deus, então deixa Deus lá, entendeu? É o que o Kant está falando para a gente. Então ele faz críticas, né, ao Descartes, inclusive a sua filosofia de certa forma dá um contraste, não ignora a obra do Descartes, mas faz suas críticas, assim como também Locke e outros filósofos também que seriam da vertente do empirismo, tá? E aí que ele fala, ele vai tentar unir essas duas formas de conhecimento, racionalismo e o empirismo, certo? E aí que ele vai lançar a sua famosa teoria dos juízos, né? E o que são juízos para o Kant? Juízos são formas de conhecimento. Ele está tentando mostrar para a gente que existem formas de conhecimento. E é aí que ele vai tentar unir o útil ao agradável, fazer a barba, o cabelo e o bigode. Então guardem isso. Juízos para o Kant são as formas de conhecimento. E é isso que a gente vai conceituar hoje, que as pessoas têm muitas dúvidas, as pessoas têm medo de falar dos juízos do Kant. Vocês vão ver que não é nada complicado. Eu vou passar para vocês com exemplos, vocês vão entender bem. A primeira forma de juízo feito ali pelo Kant, que ele passa para a gente, é o famoso juízo analítico. Prestem bem atenção no juízo analítico. O juízo analítico, então, seria um conhecimento, uma forma de conhecimento analítica. Para o Kant, o juízo analítico é uma forma de conhecimento que é uma forma segura. Nós temos os conhecimentos que são seguros, tá, gente? Como assim? Conhecimento seguro seria basicamente numa montagem de uma frase, onde o predicado ele não altera o sujeito, o predicado ele não interfere no sujeito. Vai ficar mais claro agora com um exemplo que eu vou passar para vocês. Pensem na seguinte frase: todo triângulo tem 3 lados. Isso é um fato, né? Então, pensa num triângulo, o triângulo tem 3 lados. Se ele não tiver 3 lados, ele não é um triângulo. Se tiver 4 lados iguais, ele não é triângulo, ele é quadrado. Não é uma forma de conhecimento segura? Você não precisa explorar mais do que isso. Todo triângulo tem 3 lados, você não precisa acrescentar nada sobre isso. O predicado não altera o sujeito. Então é uma forma de conhecimento que nós temos que é uma forma extremamente segura, dizer que todo triângulo tem 3 lados. Mas nem todo conhecimento que o Kant vai falar é extremamente seguro como esse analítico aí. Então nós temos também o conhecimento que ele vai chamar de conhecimento sintético. O conhecimento sintético é basicamente uma forma de conhecimento que é mais insegura, onde o predicado ele acaba alterando o sujeito. Vamos entender isso. Então, o analítico é seguro, o sintético é inseguro. Vamos entender isso com calma, com tranquilidade. Um exemplo bacana que eu passo para vocês é: aquela garrafa é verde. Beleza, tudo bem. Eu estou vendo a garrafa, ela é verde mesmo. Por que isso aí é inseguro? Porque se eu estou falando que aquela garrafa é verde, não significa que toda garrafa é verde. Então, aquela é verde. Outras também podem ser verdes e outras podem não ser verdes, podem ser de várias cores. Então, é um conhecimento que é inseguro. Você sabe que aquela é verde, isso você sabe. Mas e as outras? As outras não necessariamente são. Então é uma forma de conhecimento inseguro. Vou recapitular para vocês. Analítico, forma de conhecimento segura, juízo analítico, certo? Ó, o triângulo, todo triângulo tem 3 lados. Agora, a forma de conhecimento, que é o juízo sintético, que é inseguro. Aquela garrafa é verde. Se aquela garrafa é verde, não necessariamente todas as outras são. Então é inseguro. Você não sabe se as outras também são verdes, né? E aí, então nós temos 2 opostos aqui, que vocês estão percebendo que nós temos 2 opostos. E aí o Kant vai jogar para a gente, né, uma terceira forma de conhecimento que é muito importante, que ele vai tentar unir, tá? Ele vai tentar unir o juízo analítico com o juízo sintético. O que é? Ele vai falar para a gente sobre o juízo sintético a priori. O que é o juízo sintético a priori? Basicamente é um
uma junção entre os dois primeiros juízos, a junção entre as duas formas de conhecimento, que ela pode ser segura em um aspecto, mas pode ser insegura em outro aspecto. Vamos dar um exemplo? Todo o corpo é pesado. Por que que é um meio termo, né? É uma junção? Meio termo não, seria uma junção essas duas formas de conhecimento. O juízo sintético, a priori, diz que todo o corpo é pesado. Nós sabemos que para ter corpo precisa ter massa, então todo o corpo de fato tem peso. Então você sabe que é seguro esse conhecimento. Todo o corpo precisa ter um peso, tem massa, então pesa de alguma forma. Só que esse peso pode variar. Esse peso pode variar. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu peso X, certo? Eu peso. Se eu existo, eu peso. Né? Se você existe materialmente, qualquer corpo, qualquer peça, qualquer objeto que existe, que tem massa, pesa. Não tem como você fugir disso. Só que o meu peso pode variar. Varia quando eu paro de comer, porque eu estou agora estou malhando. Ó, né? Enfim, vocês viram a brancura aqui, né? Não é isso. Ele pode variar, por exemplo, de onde eu estou, dependendo de onde eu estou. Por exemplo, o meu peso é X aqui na Terra, e ele, se eu for para a Lua, por exemplo, se eu for para a Lua um dia, né, o ser humano consegue colonizar de fato a Lua, eu vou morar lá, o meu peso lá vai ser Y. Na Lua, provavelmente, eu vou pesar menos do que na Terra, porque a gravidade lá é diferente, né? Você tem menos gravidade do que na Terra. Então, o meu peso pode variar, certo? Que eu peso, isso ninguém tem dúvida. Que todo mundo aí pesa. Você está assistindo esse vídeo aí que você pesa, você não tem dúvida, tá? Todo mundo tem um peso, seja X ou Y, mas esse peso pode variar, por exemplo, da Terra para a Lua. É um exemplo bacana para vocês verem. Então Kant ele está tentando trazer um meio termo, né? Eu diria a vocês que essa é uma das formas, né, de dialética kantiana, né? Porque para pensar. Nós temos aí um sistema, né, um processo dialético. Então, por exemplo, a gente já estudou dialética aqui, né? A gente lá na idade, quando a gente estava falando de filosofia grega, né? A gente falou lá do Heráclito, Parmênides, a gente estava falando sobre dialética. Então, por exemplo, que a gente vai falar muito ainda, né? Aqui no nosso curso. Então, pensa bem, o analítico é um seguro, certo? O conhecimento analítico é seguro. Então, é como se fosse uma tese. O sintético, o juízo sintético é inseguro, então seria uma oposição ao analítico, então é uma antítese. E aí, o juízo sintético a priori, que é uma junção entre os dois, que todo o corpo pesa de fato, mas esse peso pode variar, então a gente não consegue saber, né, necessariamente a variação sempre, é uma síntese das duas primeiras formas de conhecimento. Olha só que interessante, o Kant, então, ele acredita muito nisso. Aí você pega a questão da filosofia, que seria uma filosofia que valorizava o conhecimento empírico, né, de David Hume, de John Locke, de Roger Bacon, e pega uma filosofia que é baseada aí no conhecimento racional, de Descartes. Na verdade, o Kant ele não quer descartar nenhuma dessas duas formas de filosofia. Ele fala que as duas podem ser importantes como formas de conhecimento. Então, o Kant é o cara que vai trabalhar com a dialética nisso. O empirismo, ele é a tese, o racionalismo é a antítese, e o que o Kant está falando, a forma que o Kant está falando, que é possível colocar as duas formas de conhecimento aqui e a gente estudar, seria a síntese. Entenderam, gente, como é que funciona? Então, Kant ele é muito importante e ele, guardem bem isso, quando ele fala pra gente que não é que nem o Descartes, que tem que duvidar de tudo menos a dúvida, o Kant fala assim, vamos estudar apenas as coisas que nos apresentam, tem coisas que a gente não precisa, a gente perde muito tempo na ciência discutindo coisas que são não irrelevantes, mas que não precisam ser estudadas a priori, por exemplo, né? Então Kant ele quer avançar nesse sentido. Então ele é um cara muito importante, é um divisor de águas para a filosofia, é um cara muito importante para a ciência. Então, como o Kant é um filósofo que começou suas atividades, ele nasceu no século XVIII, mas ele foi até o comecinho, bem comecinho mesmo no século XIX, ele viu muita filosofia ao seu redor. Ele estudou a fundo os iluministas, ele estudou a fundo os filósofos modernos, né? Ele conheceu bem, inclusive, os filósofos medievais, ele teve acesso a muitas obras, né? Ele foi um grande acadêmico, de fato. E aí ele pôde fazer essa forma de conhecimento que é muito importante para a gente hoje, é muito importante para a ciência também. Quando você entra na graduação de História, a gente logo de cara aprende que o conhecimento empírico é importante, muito importante, né? E você também aprende que o conhecimento científico também é extremamente importante. Você não pode descartar nenhum,
nem outro. Então, assim, para a gente ir fechando, eu vou dar um exemplo para vocês. Na história, a gente também tem um trabalho que muita gente que entra logo novinho na graduação de história, que vai fazer suas primeiras pesquisas, se apaixona. Tem muita gente que se apaixona porque a gente conhece como história oral. História oral seria basicamente você valorizar o ser humano, a história que um sujeito quer contar. E aí você está lá na graduação de história, você quer fazer, por exemplo, um trabalho sobre Segunda Guerra Mundial, sua primeira pesquisa. Muita gente vai empolgar com isso. E aí você pega todo o conhecimento científico que já foi produzido, que você, dependendo do ramo que você quer estudar, né, sobre o que já foi produzido de obra literária, de historiografia sobre a Segunda Guerra Mundial, né, de cartas da Segunda Guerra Mundial, que é muito interessante. Você vai lá pesquisar sobre isso e você tem um conhecimento bacana sobre aquilo que você já pesquisou. Mas de repente você encontra uma pessoa, por exemplo, um senhor que foi ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, ou o filho de um senhor que tem uma experiência quando o pai foi para a Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim. E aí você vai lá e entrevista essa pessoa, né? Faz o processo aí da história oral, né? Que é o ramo aí que a gente chama de história oral. Muita gente se empolga, gosta muito disso. E aí, o livro que você está pesquisando, de historiadores que já falaram sobre isso, são livros puramente científicos. Agora, a experiência da pessoa que viveu aquilo, que conhece alguém que viveu, a história oral, é um conhecimento empírico, é um conhecimento que foi feito através da vivência, da experiência. E aí você tenta colocar os dois, colocar um valor grande para os dois, porque os dois têm muita importância. Então é o que o Kant está falando para a gente, né? A importância da experiência, a importância da vivência e a importância da busca pelos métodos, pela ciência, né? De fato, você não descarta nenhum, você não descarta nem outro. Então por isso que ele é muito importante, né? Na graduação de História eu falo muito isso, porque é a minha formação. A gente gosta muito, eu fiz também já trabalhos com história oral e trabalhos puramente, especificamente científicos e unindo os dois, por exemplo. Tá? Gente, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Kant é muito importante. No próximo vídeo a gente vai falar da parte da ética, que é uma parte que é a parte que vocês vão ter que pegar ele e fazer um exercício de quando você for treinar alguma redação, tentar encaixar o Kant em alguma hora aí. Tá? Mas aí a gente vai falar disso na semana que vem, ok? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não deixe de curtir, de compartilhar, para dar uma força pro canal, pra gente continuar crescendo, o canal tá crescendo bacana, tá? E eu vou ficando por aqui. Foi um grande prazer, beijos, fui!